20 de fevereiro de 2026. As bandeiras quadriculadas tremulam pela última vez em Saquir, lá no Bahrein. E com isso se encerra a pré-temporada mais tensa que a gente já viu na era híbrida. Os motores foram desligados, claro, mas a história de verdade ela não está nos tempos de volta, de jeito nenhum. Ela está nos petabytes de dados que nesse exato momento estão sendo criptografados e enviados para as fábricas na Europa. E é essa engenharia que a gente vai desmontar. Olha, o que foi descoberto nesses últimos dias simplesmente mudou o jogo. A realidade que as equipes estão enfrentando agora beira o desespero técnico. O regulamento de 2026 não só alterou os carros, ele quebrou paradigmas. E o primeiro grande choque, o primeiro grande problema, não está na velocidade máxima nem nas curvas de alta, não. Ele está no momento mais básico de uma corrida, com o carro parado. Pois é, o maior problema da Fórmula 1 hoje está naqueles 5 segundos antes das luzes se apagarem. As largadas se tornaram um pesadelo de engenharia. E mais que isso, elas se tornaram incrivelmente difíceis e perigosas. Para entender o porquê, a gente precisa olhar para uma peça que simplesmente não existe mais nos motores. Desde 2014, as unidades de potência dependiam do MGUH. A função oficial dele era recuperar energia, mas a sua verdadeira mágica, sua função oculta, era ser um sistema anti-lag perfeito. Ele basicamente mantinha a turbina girando na velocidade ideal, não importava a rotação do motor a combustão. Isso garantia uma entrega de potência instantânea. E agora? Com o banimento do MGUH, a engenharia meio que regrediu uma década. Agora, para evitar aquele lag crônico do turbo bem na largada, os pilotos precisam manter a rotação do motor em níveis perigosamente altos. Isso cria um conflito direto com o novo e colossal motor elétrico, o MGU-K, de 350 kW. E o resultado que a gente viu lá na pista do Bahrein foi, bom, a palavra é essa, caótico. O novo pacote eletrônico, que tem que gerenciar o torque brutal do MGU-K, entra em conflito de software com essa necessidade mecânica de manter as rotações lá no alto. A máquina, ela simplesmente não sabe como obedecer a dois comandos que são opostos ao mesmo tempo. O que a gente viu foram dezenas de simulações de largada, onde os carros ou entravam em modo de segurança, engasgando ali no grid, ou então despejavam um torque elétrico tão violento, mas tão violento, que as rodas distracionavam de um jeito incontrolável. É um perigo real e imediato para a primeira corrida. E não somos só nós falando. Os próprios pilotos estão soando o alarme. O Piastri e o brasileiro Gabriel Bortoleto, agora na Audi, foram bem claros. Se esse mapeamento de software não for resolvido em 2 semanas, o risco de um grande acidente na largada da Austrália é altíssimo. Mas, se a largada é um problema conhecido por todo mundo, as retas se tornaram um quebra-cabeça de espionagem industrial. O antigo DRS está morto. Entramos oficialmente na era da aerodinâmica ativa, e com ela, numa área bem cinzenta, onde a genialidade encontra a controvérsia. O sistema oficial, em tese, tem 2 configurações. O modo Z, para as curvas, com as asas fechadinhas para gerar o máximo de downforce, e o modo X, ativado nas retas, onde os elementos se abrem para cortar o arrasto. Simples, né? Bom, não para Maranello. A Fórmula 1 é feita por engenheiros que não leem o regulamento. Eles leem as entrelinhas, e a Ferrari parece ter encontrado uma brecha, assim, abismal. Enquanto todo mundo projetou flaps que simplesmente abrem, a Ferrari introduziu algo que ninguém esperava, uma asa invertida. A chave para entender o que eles fizeram é um conceito chamado estou induzido. Pense nisso como um evento aerodinâmico programado. Em vez de buscar um fluxo de ar limpinho, previsível, a Ferrari deliberadamente cria o caos, só que de forma controlada. O sistema é genial e audacioso. Como a gente pode ver nos passos, o elemento superior da asa rotaciona no ângulo negativo mas tão extremo, que o ar se descola de uma forma turbulenta. Essa turbulência, então, é direcionada para baixo e, na prática, ela desliga a pressão do difusor. A Ferrari não está só abrindo uma asa, ela está desativando o arrasto de todo o assoalho traseiro. Isso explica aquelas velocidades máximas assustadoras que a gente viu no Bahrein. A legalidade disso está sendo debatida ferozmente nos corredores da FIA, com protestos bem discretos das equipes britânicas. É um golpe de mestre ou é trapaça? Sabe, na Fórmula 1, muitas vezes a diferença entre os dois é só uma questão de interpretação, e a Ferrari interpretou como ninguém.
E o último pilar dessa revolução é a forma como as batalhas roda a roda vão acontecer. E aqui a engenharia deu lugar a algo que muitos pilotos estão comparando a um videogame, só que com consequências muito, muito reais. Com a bateria fornecendo praticamente metade da potência total do carro, a FA introduziu o Manual Override. Na prática, um botão de Push to Pass, que libera todos os 350 kW de uma só vez. A gente está falando de quase 470 cavalos de potência elétrica extra, disponíveis instantaneamente. Agora, olhem só essa diferença no gráfico. Se um piloto está a menos de 1 segundo do carro da frente, ele pode estender sua potência elétrica até 337 km por hora. Já o piloto que está se defendendo, por regra, tem seu corte de energia bem antes, ali perto dos 290. A diferença de velocidade é brutal e, segundo os pilotos, quase indefensável. Isso gerou uma revolta silenciosa no paddock. O Max Verstappen criticou a artificialidade do sistema e o Lando Norris foi direto ao ponto. A categoria perdeu um pouco da sua pureza. As ultrapassagens se tornaram menos uma arte de pilotagem e mais uma questão matemática, de quem tem autorização eletrônica para usar a bateria no momento certo. E assim, com embreagens instáveis, asas que desafiam a física e ultrapassagens que parecem programadas, a gente chega ao quadro geral. A pré-temporada acabou, a fumaça baixou e agora o que restam são apenas os dados frios e um prazo implacável. Porque em 2026 teremos um grid recorde com 22 carros. A Audi finalmente faz sua estreia oficial como equipe de fábrica. A nova aliança Red Bull-Ford está sob uma pressão intensa para integrar a unidade de potência deles. E a Alpine, agora com motores Mercedes, luta pela própria sobrevivência. As apostas nunca foram tão altas. O relógio está correndo. As equipes têm exatamente 14 dias. 14 dias para reescrever códigos, reforçar componentes e, acima de tudo, decifrar esse enigma do mapeamento de motor antes que as luzes se apaguem lá em Melbourne, no dia 8 de março. Não há mais tempo para testes. Acabou. Essa nova era não vai ser vencida pela força bruta ou pelo maior orçamento. De forma alguma, ela vai ser vencida pela equipe que encontrar soluções de engenharia mais inteligentes e mais rápidas. Uma nova ordem mundial está, de fato, se formando no asfalto. E tudo isso nos deixa com a grande questão técnica que vai definir o campeonato. O que fazer com a inovação da Ferrari? A FIA deve banir essa solução para manter o equilíbrio? Ou a inovação extrema, aquela que vai no limite do regulamento? É exatamente o que a Fórmula 1 deveria premiar. A decisão que for tomada não vai definir apenas o campeonato de 2026, mas o próprio espírito da categoria para a próxima década. A corrida mais importante, como sempre, acontece longe das pistas.